Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você está nos escritórios do Instituto Schaeffer de Teologia e Cultura. E este é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para as perguntas curtas. Hoje, que vocês mandaram lá no Instagram, no meio da live. Eu abri uma live do Instagram, o pessoal tá aqui neste momento, aqui embaixo, vendo como tá de baixo, tá vendo o meu queixo. Se eu fosse profissional de fato, eu colocaria um celular bem aqui, sei lá, faria um negócio mais arrumado. Mas eu tenho só um celular apoiado em 3 livros, é o que eu tenho. E eu estou respondendo aqui as perguntas que vocês estão mandando ao vivo pra mim lá no Instagram. E é muito legal fazer isso por um motivo. O meu primeiro vídeo no YouTube, lá num canal antigo chamado Vlog do Iago, começou assim, certo? Eu comecei no YouTube assim, eu fazia lives e essas lives eu gravava com uma câmera. Então eu fazia com o meu notebook Itaú Tech, com o notebook no colo, ou em cima da mesa da casa da minha mãe, e também usava uma câmera, uma DSLR, uma Canon T3, pra gravar. Aí eu editava esse vídeo da live, né, eu respondendo as perguntas, e eu me sinto de volta ao começo dos primórdios da minha vida no YouTube. Se você não me segue no Instagram, @2dedosditeologia, corre lá, que aí eu faço essas lives surpresas do nada. Eu tô fazendo essa live aqui 9h12 da noite, de uma terça-feira, coisa mais aleatória do mundo, mas o pessoal tava aqui e a gente vai juntos gravar o vídeo pro YouTube, respondendo as perguntas que o pessoal mandou aqui ao vivo. Argumentar que a Bíblia é inerrante usando a própria Bíblia não seria prepotência ou tolice? A pergunta do Hugo. Cara, prepotência por quê? Por que seria prepotência usar a Bíblia como uma fonte própria de autoridade? Tem coisas que você acredita baseado na própria autoridade que fala. Se Deus aparece falando, a validade tá posta na própria existência daquela divindade que aparece, se revela e fala com você. A autoridade da Bíblia é uma autoridade confirmada por ela própria porque ela possui uma autoridade intrínseca. Jesus veio e falou a nós por meio dela. As testemunhas oculares que viram aquilo registraram o que Jesus disse, e Jesus falou sobre a sua própria revelação como algo seu, como algo que vinha do Antigo Testamento e como algo que se manifestaria após ele por meio do corpo apostólico. Dessa forma, a Bíblia se mostra como uma autoridade própria, onde Deus fala por meio dela. Você confia porque é aquilo que Deus falou. E se Deus falou que esse texto é um texto inerrante, eu não entendo por que isso seria um tipo de prepotência. Pergunta aqui, Davi. O que é que você acha das igrejas que evangelizam em lugares duvidosos? Tipo festas mundanas como carnaval, baladas, shows, etc. Eu acho pouquíssimo eficaz, mas eu acho que pode existir algo positivo aí, certo? Eles estão indo em lugares duvidosos, estão levando o evangelho em lugares duvidosos. Eu acho que existem lugares melhores para levar o evangelho. Você vai em presídios, em hospitais, universidades, praça, no meio da rua. Agora, o problema é, para pregar o evangelho nesse lugar duvidoso, é necessário algum nível de participação no pecado? Então eu preciso entrar na balada e estar lá no ambiente de balada e lá tentar pregar o evangelho? Ou você vai precisar torcer muito o sentido do que ali acontece? Como, por exemplo, num carnaval, tá o pessoal no bloquinho dançando, você vai pregar o evangelho. Cara, você não vai conseguir pregar o evangelho no bloquinho. Não tem como impedir a pessoa de estar dançando e beijando na boca e tacando goma na cara um do outro. Tem mela-mela? Me responda aí vocês na live aí. Tem mela-mela na cidade de vocês? A gente joga água com goma, com farinha na cara das pessoas no carnaval. É um negócio meio maluco. Você não consegue, no meio de uma bebedeira dessa, de uma loucura dessa, opa, ouça aqui a mensagem do evangelho. Você tá torcendo muito o espírito daquele momento, eu acho meio inócuo. Mas de resto, pregar o evangelho é sempre uma coisa boa. A misericórdia de Deus não é injusta? Punir Jesus no lugar de vocês é punir um inocente? Não, a pergunta aqui do Marcos. Então, é justamente porque Jesus foi punido que a misericórdia de Deus se torna justa. Porque seria injusto que ele simplesmente nos perdoasse. Cometemos um crime e ele deixa a gente ir embora. Pensa no seguinte cenário. Alguém mata, rouba, estupra, comete crimes terríveis. Aí ele chega no julgamento, aí o juiz diz: olha, você é realmente culpado, fez coisas terríveis, mas eu sou um juiz muito bondoso e caridoso, você está perdoado, pode ir embora. O que é que você diria? Você diria que esse juiz é um criminoso pior do que o assassino. Liberar alguém sem nenhuma punição é uma coisa terrível. Deus manifesta a justiça da salvação justamente no fato de que existe alguém que é punido pela nossa salvação, que é Cristo Jesus. Esse é justamente o argumento de Paulo em Romanos capítulo 3. Em Romanos 3, Paulo vai dizer que Cristo é justo e justificador porque Jesus levou a justa paga do nosso pecado. Agora, claro, no mundo normal, se eu pego, veja só, você cometeu um crime, vou pegar um inocente e puni-lo no seu lugar. Isso não faz muito sentido. A diferença é que o juiz humano, ele está debaixo da atuação de uma lei que é externa a ele. No caso de Deus, ele não é só o juiz, ele é a própria legislação, ele é a própria lei, e é ele quem se entrega, não um inocente aleatório, mas ele próprio como juiz, legislador, como a própria lei, ele se entrega voluntariamente para receber o peso da condenação que a sua justiça, que a sua legislação cobraria. E isso faz com que ele seja justo e justificador
daqueles que ele perdoa. Qual a melhor maneira de interpretar o livro de Cantares de Salomão? O amor descrito como mais forte que a morte seria o amor de Deus por nós? Então, o livro de Cantares é um livro sobre amor romântico, certo? O livro de Cantares é claramente um livro sobre uma noiva olhando para o seu noivo, já prometido em casamento, mas que ainda não coabitou com seu noivo, falando sobre seu desejo sexual, sua paixão, o seu amor físico por aquele que ela ama, a resposta também desse noivo àquela que é amada. O livro de Cantares é um livro sobre intimidade física. O amor mais forte que a morte aqui é o amor sexual. É justamente a força da paixão física que arrebata os amantes aqui. E isso justamente nos chama a atenção sobre a gravidade, a importância de prestarmos atenção, o poder que está atrelado ao desejo sexual. Tem que analisar o livro com muito cuidado. O que o senhor acha das críticas ao Martinho Lutero? Por exemplo, de que ele era um louco, uma coisa assim. Eu pergunto do Brito. Eu não me incomodo com críticas a Lutero, porque Lutero não é meu papa, Lutero não é o fundador da minha religião, Lutero não é meu Deus. Lutero foi um teólogo, foi responsável por um evento político e religioso muito importante no tempo da Reforma Protestante, mas ele foi um instrumento e com muitas falhas. Lutero era um homem brigão, um homem de linguagem violenta, era um antissemita, certo? Lutero era um antissemita. Isso não tem pra onde fugir. Lutero era um antissemita. Lutero tem muitos pontos teológicos que eu não assumo, que eu não concordo. Então não me importam as críticas a Lutero. Agora, tem um problema, né? O pessoal exagera demais a crítica a Lutero, porque os católicos possuem uma visão muito esquisita acerca de igreja, onde eles acham que se baterem o bastante em Martinho Lutero, a gente vai deixar de ser protestante, né? Isso é bobagem. Lutero pode ser o diabo. Pra gente não faz nenhuma diferença, porque a nossa religião não é fundada em Lutero, é fundada em Cristo Jesus, e unicamente em Cristo Jesus. A única coisa que Lutero fez foi quebrar parte da hegemonia política da Igreja Católica, que fazia com que eles fossem grandes ditadores religiosos que dominassem toda a força religiosa do mundo naquele tempo, permitindo que novas comunidades religiosas sobrevivessem dentro daquele período, debaixo de muita perseguição ainda, mas Lutero foi o primeiro passo para nos conceder esse ambiente. Pergunta aqui do João Araújo: Lázaro saiu levitando do túmulo porque ele estava enrolado e vedado por faixas. Cara, ele não era enrolado com faixa como se estivesse vedado a vácuo, plástico filme amarrando o homem. Ele era enrolado, obviamente, mas as faixas não eram tão fortes assim. Ele saiu ali provavelmente de forma um pouco truncada, né, sem poder se mexer muito, mas conseguia andar de forma muito tranquila, certo? É uma visão meio esquisita achar que o cara tava tendo que levitar para poder andar, ou que ele era incapaz de andar porque tava enrolado em faixas. Pergunta da Tatiana Reis: sobre a filha de Jesus, o que o senhor tem para falar? Nada, porque Jesus não teve filha, certo? Aliás, Jesus tem filha, né? Todos aqueles que creem nele são filhos dele. Então nós somos filhos de Jesus. Então se você é uma mulher, você é filha de Jesus. Agora, Jesus teve uma filha humana, Jesus teve, sabe, coabitou com alguma mulher, então ela engravidou? Não. A gente não tem nenhum registro disso em nenhum evangelho. Tá bom? Em nenhum evangelho. Pergunta do João Davi: qual é a melhor maneira de interpretar Romanos 14? Bom, é muito difícil responder esse tipo de pergunta, porque eu tenho que entender o que é que você está querendo que eu comente sobre Romanos 14. Romanos 14 é um texto sobre como lidar com diferenças irreconciliáveis dentro do ambiente religioso. Tem um vídeo inteiro já aqui no canal sobre escandalizar, em que eu analiso 1 Coríntios 8 e Romanos 14, explicando esse tipo de coisa. Mas Romanos 14 é um texto sobre como lidar com as diferenças na igreja, sobre escândalo. Indico que você vá lá no vídeo que já está gravado. Inteligência artificial, como o cristão deve lidar? Tenho receio. Assim, eu tenho zero receio, tá? Receio, medo de inteligência artificial é meio bobagem, gente. O que a inteligência artificial vai fazer? Ter medo do chat GPT, ter medo dessas coisas? Gente, é só um autocompletar chique, certo? O chat GPT é um autocompletar chique. É só isso. Então não tem pra que ficar morrendo de medo. Ah, mas o chat GPT, a inteligência artificial, que não sei o quê. Isso é só sensacionalismo de jornalista, gente. Pare desses medos bobos. Ibrahim Rodrigo: como você definiria uma liderança narcisista? E qual conselho você daria para quem vive nesse contexto? Interessantíssimo, gente. Uma liderança narcisista, na minha leitura, é uma liderança que existe para o próprio serviço e não para servir os outros. O que é uma liderança narcisista? Eu estou aqui para ser servido e usarei a liderança como um cargo que me beneficia e não como meio de servir e beneficiar outras pessoas. Acho que é a melhor definição que a gente pode dar. Como lidar com isso? Indo embora. Ponto. Certo? Indo embora e levando o máximo de pessoas que você puder com você. É o único jeito. Não acredito que é possível mudar pessoas que têm esse espírito. Muito raramente. A dica que eu dou é que você leia Uma Igreja Chamada Tov, certo? Scott McKnight. É um ótimo material sobre isso, publicado pela Mundo Cristão em português. A gente tem 2 vídeos sobre esse livro aqui no canal. Eu faço a resenha da primeira parte, o Pedro Pamplona faz a resenha da segunda parte. Vale muito a pena você dar uma olhadinha lá nesse livro. Luan Ribas: Iago faz uma série de vídeos sobre os pastores evangelistas que te influenciaram ou marcou a época. Cara, que me influenciaram, eu fui muito influenciado principalmente pelo pessoal reformado, que foi traduzido pelo Voltemos ao Evangelho. Se é a galera que mais me influenciou na vida: John Piper, Paul Washer,
Tim Conway, John MacArthur, Mark Driscoll até, foi o pessoal que, cara, me tirou da loucura do neopentecostalismo e me trouxe pra fé reformada. Então a galera que mais me influenciou no primeiro momento em termos de pregação. Depois vieram os grandes pregadores brasileiros, obviamente. Então você vai ter Augusto Nicodemos, Jonas Madureira, Franklin Ferreira, aí como uma tríade, certo? Da galera que mais me abençoou e que mais me influenciou e a quem eu tenho uma dívida de gratidão imensa por tudo de bom que incutiram na minha alma e continuam incutindo na minha alma. Ainda admiro e respeito demais. Esses homens produzem trabalhos magníficos em português. Quando a gente fala de teologia acadêmica, né, os autores que eu leio, de longe, D.A. Carson vai ser o maior nome que me influencia, junto com Darrell Bock. As áreas de teologia bíblica são os caras que eu amo, assim como Millard Erickson na área de teologia sistemática. São os principais que me influenciam dos conhecidos. Mas assim, a galera que me influenciou, que mais me marcou na vida, não foram esses caras, né? São pessoas locais. O pastor Valbert, que pastoreia comigo, foi meu deão no seminário, o Thiago Albuquerque, que foi o professor do seminário, o Guilherme Nunes, o Pedro Pamplona, o Rômulo Monteiro, pastores locais aqui da minha comunidade, que foram grande influência na minha vida como pastor, como homem, como pai, como cristão. Então assim, são pessoas que não são tão conhecidas. Alguns têm canal na internet, publicam livros, mas não são pessoas que estão aí na crista da onda, famosíssimos e tal. São pessoas com uma bênção na minha vida também. Tenho que citá-los aqui. Pergunta do Danilo Nicolas. Como você interpreta 1 Coríntios 11, 3 a 7? A mulher usar o véu e o homem com a cabeça coberta. Tuller, dá uma conferida aí. Tem vídeo sobre isso? Eu acho que tem. Ou não tem? Acho que tem. Se não tiver, eu faço. Faço. Tá, boto pra fazer. De olho no texto. Mas tenho quase certeza que tem. Se tiver, vai estar o link aí pra vocês virem lá. Pergunta do Sargento? Pergunta do Sargento 16 aqui. Como é visto perante a Bíblia o hermafroditismo, onde os dois gêneros são 100% em humano? Cara, ele seria tratado como eunuco, muito provavelmente, porque seria uma pessoa que teria uma disfunção sexual, uma incapacidade sexual. Agora, no caso da pessoa que tem esse tipo de hermafroditismo, é bem possível, das formas modernas, que a pessoa passe por um tipo de cirurgia e assuma um sexo. Certo? Só vai assumir ali o sexo que provavelmente é mais coerente com o seu genótipo e vai ver aquilo ali, tomar um hormônio pra poder viver de acordo com aquele contexto, e é isso, tá? Se a pessoa for incapaz de ter atividade sexual, sei lá, a pessoa não tem útero, ela tem um pênis atrofiado, mas tem uma vagina também um tanto atrofiada, provavelmente a pessoa não vai conseguir casar, vai viver a vida em celibato e em castidade. Mas se esse hermafroditismo for um tanto leve na manifestação fenotípica, a pessoa vai conseguir, através de cirurgia e tratamento hormonal, assumir alguma característica, seja masculina ou feminina, de acordo com o que estiver mais parecido com o seu fenótipo de nascença e no modo como for crescendo aí, de acordo com a escolha da família. A Bíblia não fala diretamente disso, a Bíblia não fala diretamente de um monte de coisa. Agora, é um fenômeno extremamente raro, né? É um fenômeno absolutamente raro no mundo. Não é uma coisa tão comum. Pergunta aqui do Gabriel. Uma pessoa não batizada pode entrar no céu? Pode, certo? O ladrão na cruz não foi batizado e entrou no céu. Isso é uma questão super tranquila. A questão é por que a pessoa não se batizou. Houve uma impossibilidade, ela não conseguiu por algum motivo? Isso tem que ser muito bem ponderado. Existem motivos justos para que alguém não consiga se batizar, como está morrendo numa cruz. Pessoas que se convertem no corredor da morte, na China comunista, por exemplo, são pessoas que não se batizaram por um motivo nobre. Agora a pessoa não se batizou porque está ali no processo de batismo na igreja, ela ainda não se batizou porque está aprendendo mais da fé e está ali procurando Jesus, quer Deus, quer Cristo de fato, foi salva por Deus, mas está nesse processo de batismo. É uma pessoa que é salva por Cristo Jesus, só não foi reconhecida publicamente ainda pela igreja como um crente, mas é uma pessoa que já recebeu o Espírito Santo e tá só nesse processo. Agora a pessoa que trata o batismo com desprezo, ou então que é ensinada de forma errada de que o batismo é uma coisa que lava pecados e por isso só vai se batizar no fim da vida ou o que quer que seja, aí a gente tem um problema que, claro, Deus é misericordioso, pode passar por cima disso para receber os seus filhos até nos seus erros quando falam de batismo, tá bom? Pergunta aqui do Wellington. Se Adão não tinha uma natureza pecaminosa antes da queda, por que ele pôde ficar tentado ao pecado? Adão não foi tentado ao pecado como nós somos tentados ao pecado. É bem diferente, tá? Adão não tinha a tentação interna do pecado, apenas a externa. Nós temos a tentação interna do pecado. Adão, ele fez um exercício consciente de pecado, certo? Ele escolheu o pecado. Ixi, eu tô respondendo olhando pra baixo aqui. Ele escolheu o pecado. Ele escolheu esse caminho de forma livre, de uma forma que nós não escolhemos. Nós escolhemos o pecado de acordo com a nossa própria natureza. Não é um arbítrio livre, é um arbítrio escravo da nossa própria natureza pecaminosa. Adão exerceu livre-arbítrio. Adão escolheu definitivamente o pecado de forma consciente, racional e livre. Ele poderia não ter pecado, ele claramente escolheu o pecado. Explica Romanos 8, pois o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos teus filhos. O que significa isso exatamente? Pergunta do Paulo Jabez. Significa que o Espírito Santo se comunica internamente conosco, com o nosso espírito, nos dando a certeza e a compreensão de que somos filhos de Deus. Esse é o significado do texto para mim. Existe uma comunicação do Espírito Santo nos fornecendo certeza da salvação de forma interna, certo? O Espírito fala conosco no nosso interior, comunicando a certeza de que somos seus filhos. Pergunta aqui do Paulo. Crer em Gênesis literal
e em evolucionismo, terra velha, etc. Seria uma espécie de duplo pensamento, né? Duplo pensar é crer em duas coisas opostas ao mesmo tempo. Não, de forma nenhuma. Porque Gênesis literal, certo? Bom, aí depende do que você chama de Gênesis literal, né? Eu respondi isso já num vídeo que saiu recentemente no canal. Depende do modo como você interpreta o que é literal. Aqui, tá? Literal é o sentido do texto? É o sentido pretendido do texto? Claro, aí você pode crer em evolução e crer que o sentido pretendido do texto de Gênesis não era fornecer um relato detalhado e científico dos dias da criação. Agora, literal que está dizendo é de literalista, o texto não pode ser metafórico, aí é uma outra coisa. Aí seria impossível, você não tem como crer que o texto de Gênesis 1 é um texto que descreve de forma detalhada o processo exato da criação do mundo e ao mesmo tempo crer em evolução. Aí não tem como. Você teria que crer que Gênesis 1 e 2 e 3 são textos metafóricos, é uma metáfora, é uma analogia, é alguma coisa que tem um sentido, mas que não é um fato histórico real e que essa era a intenção de Deus e a intenção de Moisés ao escrever esse texto. Pergunta aqui do Josias: Deus já tem uma vida trilhada para cada pessoa, um propósito? Ou dá para viver como faço o que quiser desde que não desobedeça a Bíblia? As duas coisas, tá? Em tese, a gente, e esse é um ponto que é muito perdido no modo como a gente discute a vida com Deus, tá? A gente vive a nossa vida tentando obedecer a Bíblia, usando a sabedoria que Deus nos dá, pensando sobre as coisas da fé, tentando viver uma vida que o glorifique, fazendo o que quiser, desde que não desobedeça a Bíblia. Não é bem isso, né? Mas é tentando glorificar a Deus na vida que nós vivemos, não quebrando os mandamentos dele, vivendo de acordo com as motivações e as intenções e os atos que ele nos ordena, dentro de um grande escopo de liberdade que ele nos dá de administração da própria existência, certo? Agora, sabemos que ao vivermos isso, há um Deus soberano que está guiando a história de acordo com seus planos e os seus propósitos. De forma misteriosa, não sabemos os detalhes dessa relação entre soberania e liberdade, mas essas duas coisas coexistem muito naturalmente. Indico o livro do Heber Carlos de Campos Júnior, Como Tomar Decisões Segundo a Vontade de Deus, e para mim é o livro que desmistifica isso tudo. O Adriel mandou aqui: como ser cristão e músico ao mesmo tempo, sem se prender ao mercado gospel e sem pisar em ovos? Rapaz, pisar em ovos você vai precisar, porque como cristão músico você vai estar muito exposto, e é um tema que é polêmico em alguns lugares, então você tem que se preservar de alguma forma, mas você vai ter que tomar cuidado com algumas coisas, como primeiro os ambientes que você vai ter que tocar. Você vai ter que tocar em barzinho, vai tocar na noite e tal. Cara, são ambientes ruins, tá? Às vezes você só consegue começar aí é problema. Às vezes com as coisas que vão te pedir, então, você vai cantar num casamento, por exemplo, podem te pedir às vezes um estilo de música, ou algumas músicas que não deveriam estar no seu repertório. Então assim, às vezes é difícil, você tem que pisar em ovos, tem que tomar cuidado. Mas usando a ética cristã, você consegue encontrar um caminho aí pra ser um bom cristão que vai servir a Deus através da sua música, seja tocando na igreja ou fazendo shows seculares com músicas que toquem o que é bom, o que é justo e o que é belo. Tem vídeo aqui no canal sobre música secular, vocês podem ir lá se quiserem. E aqui do pastor Ismael: qual é a sua opinião sobre eutanásia? Eutanásia é assassinato, gente, tá? Eutanásia é assassinato por misericórdia, mas é assassinato. Faz parte de uma cultura altamente higienista e eugenista, certo? Higienista e eugenista, que toma conta da mente das elites por aí. Eutanásia é assassinato, é uma coisa terrível. É crime, tá? Tem que ser crime. Pergunta aqui de Aceiral: minha mãe aceitou Jesus, mas não se batizou por não ser casada. Meu pai não foi alcançado ainda e ele não quer se casar. Como fica a situação da minha mãe? Eu batizaria, tá? A sua mãe. Por quê? Porque pra mim a sua mãe é casada. Se sua mãe e seu pai moram juntos, isso é um casamento. Tá errado. É tipo ter uma empresa sem CNPJ. Eu tô vendendo meu salgadinho aqui na rua, não tenho CNPJ, não dou nota fiscal. Tá errado, certo? Mas existe a empresa. Ela funciona, existe a atuação. Existe um casamento, só tá, não tem CNPJ. Deveria ser casado no papel. Se não é, por que que não é? Porque eu não quero, eu não batizaria. Não, eu quero, mas meu marido é descrente e não quer, não aceita. Eu batizaria, não tem problema nenhum, porque é o marido descrente que se recusa, não a pessoa crente, tá? Pra mim, ali é um casamento. É um casamento. Eu não acho, por exemplo, que sua mãe tem que sair de casa. Vocês não são casados, separa, sabe? Tipo o pobre, sabe? O sobrinho pobre. Sabe o sobrinho pobre? Não, eu sou crente, aí eu tô encerrando esse relacionamento aqui de sei lá quantos anos, que não era casamento, a gente não era casado de verdade no papel. Então não era casamento. Aí me poupa. É casamento, gente. Mora junto, há 1 milhão de anos, tem filho. Cara, é casamento, só não tem um papel. Deveria ter o papel, certo? Deveria ter o papel. Mas pra mim é casamento. Eu batizaria sem problema nenhum. Mas aí a igreja não quer batizar, aí é outros 500. Pergunta do Jorge Lucas, nosso querido George apareceu aqui na live, olha que legal. Você pensa em fazer um curso sobre produção de conteúdo para a internet? Olha que perguntinha, hein, George? Que perguntinha. Rapaz, que perguntinha. Não está nos meus planos, porque eu acho que não tem demanda, certo? Eu acho que não tem gente o bastante querendo esse tipo de curso. Pra começar é aí, certo? Será que tem gente bastante querendo produzir conteúdo cristão na internet pra algo desse tipo? Não sei. Por isso eu não me sinto animado de fazer um curso completo, com começo, meio e fim,
em aulas gravadas e tal, coisas assim. Agora, eu tenho muita informação sobre isso. Eu tenho muito conhecimento. Você, Jorge, que tá com a gente nesse mundo aí de internet já faz muitos anos também, a gente já fez muita tentativa e erro, já comprou equipamento que não prestou, fez vídeos em formatos e de maneiras as mais absurdas do mundo, né? Então, assim, a gente tem muita informação hoje sobre esse tipo de coisa. Eu consigo encurtar muitas distâncias para pessoas que querem produzir conteúdo pro YouTube, certo? Mas hoje, a minha função nisso é dar consultoria gratuita para amigo. Então, amigo quer fazer alguma coisa, amigo quer produzir alguma parada. Ah, Iago, quero fazer uns vídeos, como é que eu faço e tal? Ixi, aí é 1 hora de papo no Skype com tranquilidade pra poder sentir, ver e dar uns toques e tal. Então é mais ou menos assim. Não estou com vontade de fazer curso sobre isso. Mas, sei lá, quem sabe eu consigo dar mentoria. Alguma mentoria pra quem quiser. Talvez, sei lá. Quem quiser mentoria de produção de curso pra internet, fala com o Jorge e o Lucas aí que a gente faz uma turma gratuita. Por que não? Só pra ajudar pequenos produtores que queiram crescer no YouTube. A gente junta todo mundo e pronto, né? Só isso. Eu não cobraria por isso. Ajudar outros irmãos a produzirem bom conteúdo na internet, cara, falem com o Jorge e o Lucas, a gente faz um Skype. Se você tem um canal no YouTube pequeno, eu lhe ajudo a gente fazer as coisas melhores. Viu? Pode contar comigo. Bom, esse foi o Pergunte ao Pastor de hoje, gravado enquanto faço uma live ao vivo no Instagram. Então me siga lá no Instagram, pelo amor de Deus, vai lá em @2dteologia. Eu respondo caixinha de perguntas também, dou respostas rápidas para perguntas curtas também no Instagram. Faço as postagens lá no feed, é mó legal, tem uns rios de pregação com oceans no fundo. Não tem não, tô brincando. Não tenho nenhum rio de pregação com oceans no fundo não, tá? Não tenho, tá? Não tenho. Mas tem muita coisa legal lá no Instagram. Corre lá, segue a gente também por lá. A gente tem vídeo aqui nesse canal toda terça e quinta-feira fixos, mas nós temos de vez em quando vídeos aí nos outros dias, muito vídeo extra. Então se inscreve no canal e assina as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.